Olha só, vou começar um estudo aqui. É, eu estou fazendo um estudo da Nasdaq, né? Eu estou tentando me familiarizar com isso ativo aí, correto? Correto? Então, qual o estudo que eu vou começar aqui? Né? Eu estou fazendo o estudo normal do mês de dezembro, que eu já fiz o primeiro. Até eu gravei, mas gravei errado, não foi nem possível disponibilizar. Mas o que eu vou fazer hoje aqui, que eu vou começar a fazer também, em paralelo ao estudo de gráfico parado do mês de dezembro, no mês de novembro, eu vou fazer um estudo. Eu comecei agora um estudo. Eu quero entender como é que a Nasdaq ela, ela se comporta na abertura do mercado, às 11h30 da manhã, em relação ao premissas, tá bem? Tudo em relação ao premissas, porque é ele que eu opero. Então, eu pego as regras do premissas, vou na abertura das 11h30 e vejo em que fibra que eu estou, que situação que eu estou, e o que que ele faz, que oportunidades ele me dá. E como é que eu faço esse estudo? Este é o ponto, né? Como que a gente faz um estudo sério de se a pessoa está afim de viver disso, ela tem que se propor a fazer isso, tá bom? Então, qual é a minha pretensão? O que eu faço? Como é que eu faço? Esse vídeo, pessoal, é mais, estou compartilhando isso, a maneira que eu faço no estudo, para que as pessoas que vão ver esse vídeo, que eu vou gravar ele, deixa eu ver se eu já gravei aqui. Já. Então, elas entendam a maneira correta de estudar, pelo menos que eu acho, né, que seja, e é um ponto de partida, né? Se ela não concorda com esse método, então ela pode criar um, mas esse é um método, é um ponto de partida. Muita gente não sabe como estudar, né? Esse é um dificultador, na verdade. Porque eu me lembro que quando eu comecei a aprender, eu não sabia como fazer backtest, eu demorei para fazer isso, né? Demorei para entender. Então eu perdi muito tempo, né? Estudando errado, sei lá, não sei. Então o que que eu vou fazer? Olha só, eu quero saber a reação do mercado americano em relação ao premissas, as regras do premissas, ok? Então vamos lá. 11h30 abre o mercado americano. Então o que que eu fiz aqui? Eu fui no dia. Eu vou estudar o dia 3 de novembro. Aliás, eu acho que eu puxei errado. Eu tenho que puxar. Tá certo, dia 3 de novembro. Então eu puxei o replay do dia 4 para que eu pegue o dia 3 e possa puxar ele desde o 1 minuto, né? Para mim poder entender a movimentação do preço. Porque se eu puxar ele sem puxar o replay, 1 minuto ele não vai puxar para mim. E daí, se ele não puxa, eu não consigo ver o gráfico do minuto, né? Como a gente trabalha com 8 gráficos, então a gente precisa de todos os tempos, né? Então, mas eu vou me ater mais na reação do preço em relação ao quê? Em relação a como eu opero. Como é que eu opero? Eu sempre opero pela FIBO do 120, né? E operando 10 minutos, refinando com confirmações no 5 e refinando no 1, né? É assim que a gente opera. E olhando a direção do preço, sempre com base no 60, no 30, no 15, mas basicamente operando a FIBO do 120, né? Que é o norte nosso, né? Então, o que que eu vou fazer? Então, às 11h30 eu quero saber, na abertura do mercado americano, em que situação o preço estava, o que que eu estava esperando pela leitura do premissas, saber se a fibra que eu estou trabalhando de 10 minutos, o que que ela vai me proporcionar nessa hora, porque é a hora que o preço anda, né, pessoal? É a hora que, se você pegar eu trabalhando aqui, é a hora que o preço estica quando abre o mercado, né? Ele dá violinadas, ele estica, ele trabalha, então eu preciso entender isso se eu quiser operar nesse horário, entendeu?
Eu preciso entender isso, né? E eu não entendo isso, eu não sei ainda sobre a Nasdaq, né? Eu pego só o índice, então eu não sei a B3, então eu estou me entendendo disso agora, tá bem? Então eu vou fazer aqui, ó. Então, às 11h30, Nando, o que aconteceu no 120 às 11h30, pessoal? Então eu vou olhar aqui, ó. Esse candle aqui começou às 8, esse começou às 10. Bom, se esse começou às 10, ele vai acabar às 12. Então, a visão que eu tinha do 120 era aqui, ó. Esse vermelho estava trabalhando, 11h30. Não tinha terminado ainda. Então, a visão que eu tinha do mercado do 120 anterior era essa aqui, ó. Então, com essa visão do 120, o que é que eu estou esperando? Se eu vou começar a operar esse horário, 11h30, na abertura, depois que abre o mercado, né? Eu quero que o preço ande e tal, eu quero operar nesse momento. Então, como é que o preço se comporta nesse momento aqui, pessoal? O que que ele faz, né? Que visão, que leitura, o que eu estou esperando? Então, aqui é que entra o premissas. Eu vou pegar a leitura do premissas e ver o que eu estou esperando aí até agora. Quando começou a trabalhar o candle de 120 às 10 horas, o que é que eu estava esperando? Então, eu vou aqui, né? Ó, eu pego, vou descobrir primeiro a tendência que eu tinha, porque a gente sempre tem que saber a tendência, né, pessoal? Se você não sabe a tendência, você não consegue saber o que você está fazendo no mercado. Então, eu começo a ver aqui, ó. Eu tenho a última tendência de baixa minha era essa. Ok. Aí eu vi que o preço rompeu aqui, tá vendo? Então, o que que eu faço? Eu vou lá. Então, nesse momento, a tendência era de alta. Ele inverteu a tendência do outro, né? Então, eu vou lá e vou colocar a FIBA aqui, ó. Aí eu percebo que o preço rompeu essa tendência, tá vendo? Ó, ele fez um pullback e criou uma nova. Estão vendo aí? Criou uma nova. Ó. Não importa, pessoal, ó, criou uma nova. Então, veja, a tendência minha nesse momento de alta não era mais essa grande aqui, ó. Era só essa pequena aqui, ó. Olha só. Era só essa pequena. Olha só. Pequena. E aí, eu vejo que essa tendência pequena inverteu, foi invertida pela baixa, estão vendo? Por que que eu tenho que descobrir qual é a última tendência? Porque se eu não faço isso, eu vou entender que a razão minha da baixa é esta, sendo que é esta, porque ele rompeu aqui, ó. Então eu faço a marcação no lugar errado e vou fazer leituras erradas, entendeu? Leituras divergentes. Então o que que eu faço aqui? Qual a razão dessa baixa? Pronto, descobri. Então agora eu sei os pontos, eu sei que a minha tendência é baixa, olha só como é que é. Ó. Ó, eu sei que a minha tendência é baixa e sei que o meu ponto de venda principal, extremo, é este. Ah, não, pessoal, é este outro aqui. Ele rompeu aqui, tá vendo? Ó? Ele rompeu um pouquinho, ó. Então já não é mais essa, não. É essa daqui, ó. Então eu botei, ó, tá vendo? Eu já botei a linha errada aí. Aí eu tiro essa linha e corrijo ela. Então eu já sei que a razão, então, da falha que vai acontecer é aqui. Pronto. Olha só. Eu tenho os meus pontos de venda e de trade para saber a direção do preço, ok? A direção do preço. Ó. A minha tendência é baixa, é esta, e o ponto de venda desta tendência de baixa é aqui ou aqui. E talvez até aqui em cima. Mas a razão é a falha. A razão é o ponto em que eu espero falha.
Então, o 120 está trabalhando, o que que ele vai fazer? Ele vai terminar rompendo aqui e vai levar para cá o preço? Ele vai terminando invertendo para levar para lá? Mas até que o 120 termine, eu sei que este movimento aqui, a hora que ele falhar, o preço vai cair. E o melhor momento de vender é aqui. E eu sei também que quando o preço chegou no ponto de venda, o preço que chega no ponto de venda é que tem que falhar. Este preço aqui, este movimento aqui, ele é que tem que falhar para o preço cair. Este aqui é o último que chega no ponto de venda. Então, o preço está no ponto de venda. Aí, o que que eu vou fazer? Eu não vou esperar o 120 terminar aqui para me saber se ele falhou ou se ele subiu. Eu vou pegar. Esta é a leitura, tá vendo? Eu estou esperando venda. Então, o que que o premissa está me dizendo? Nando, eu estou numa tendência de baixa, estou num ponto de venda. A partir daí, pessoal, eu pego a minha FIBO de operação, o tempo gráfico que eu opero. Eu peguei a leitura macro, descobri que estou no primeiro ponto de venda e que até o momento que o próximo 120 terminar, se tiver falhas nos menores aqui, o preço vai cair. Então, o que é que eu faço? Como que às 11h30, a hora que abrir o mercado, como é que eu vou administrar essa informação? Será que esse preço vai continuar subindo? Ou ele vai me dar a venda? Ou ele vai fazer a falha aqui na razão e vai subir? A FIBO que eu trabalho, do tempo gráfico que eu trabalho, que é 10 ou 10 minutos, é aqui que eu vou fazer meu estudo. Entenderam? Neste momento. Então, o que é que eu faço? Agora, a visão eu já tenho. A visão é do 120 baixa, estou em pontos de venda. Mas eu não sei se a venda vai ser aqui, eu não sei se ela vai ser aqui, e não sei se ela vai ser aqui. Mas a probabilidade é de preço cair. Então, eu vou no 10 minutos agora, às 11h30, pegar a FIBO do 10 minutos, como o macro está me dizendo que o ponto é de venda, eu vou começar a enxergar o que é que o 10 pode me fazer. Que FIBO que o 10 está. Porque, veja, aí entra as regras do premissas. Ora, se a FIBO do 10, se a FIBO do 10, às 11h30, é de alta, e eu estou em ponto de venda do 120, então o que, que eu tenho que esperar? Se o macro está dizendo que a tendência é baixa, é que eu posso cair. Então, se eu comprar no 10 minutos, eu tenho que comprar achando que ele vai falhar para cair. E a hora que, se a FIBO for de alta, a hora que a FIBO inverter, ele vai pagar a tendência do 120, se a FIBO for de alta. Se a FIBO do 10 minutos for de baixa, é só olhar onde é o ponto da baixa e aguardar a chegada para mim poder vender. Então, veja, eu pego as regras do premissas, levo para o 11h30 e vejo, vou fazer de todos os dias de novembro, qual é, como que o mercado se comporta em relação à tendência do 120 naquela hora e à operação em si. Entendeu? Então, por que, Nando, às 11h30? Porque é quando o mercado abre, pessoal, é quando o mercado ele deslancha, né? Ele dá uma esticada. Como você procura trades rápidos, porque você não precisa ficar muito tempo posicionado lá para ganhar em dólar, né? A gente pede 500 pontos aqui no índice, né? A gente é a meta nossa. Puta, lá, para você fazer o mesmo percentual aqui lá fora, com a moeda de fora, porra, você precisa de 100 pontos, é muito menos, né? Então, assim, a proporção é astronômica, né? Vale a pena, né? Eu imagino. Não sei, vamos ver.
Agora, resta saber se o premissas vai funcionar aqui, né? É isso que a gente vai tentar ver. Então, tá bom. Aí eu vou agora para a FIBO do 10 minutos. Eu já peguei a visão. Eu quero vender às 11h30. Porque o 120 está trabalhando, pessoal. Não importa o que ele está fazendo aqui, ó. Enquanto ele não terminar, ele pode estar verde aqui, ó. Mas ele tem 11h30, falta meia hora para ele fechar. Ele pode estar vindo testar para cair. Eu não sei o que ele vai fazer. Ele só vai falar o contrário para mim quando ele romper, ou se ele parar aqui embaixo, eu continuo achando que ele vai cair. Apesar de ele estar verde lá. Eu continuo achando que ele vai cair. Então, toda vez que o 10 falhar nesses pontos de alta, eu vou vender. Porque toda vez que eu comprar o 10, pessoal, por exemplo, ó, se ele bateu aqui e o 10 continua numa fibra de alta dando compra, eu acho que ele quer levar aqui. Então, o 10 quer sempre levar para o alvo do 120. Se o primeiro chegou e a fibra do 10 continua de alta, eu comprei, bom, ele tem um ponto ainda para testar? Tem. Então, ele quer ir lá. Essa é a minha expectativa. Quando eu chego no último ponto extremo, que é a razão, eu penso, a fibra do 10 é de alta? É. Então, se eu comprar ela, é até o ponto que ela pode falhar para cair. Então, eu acredito que se a fibra do 10 é de alta, ele vai pagar a fibra dele, vai falhar e vai cair. Eu acredito nisso. Até que o 120 feche. Mesmo que o 10 estiver passando daqui, o 120 está passando, ó. Não importa, não importa. Porque em apenas um candle do 10 aqui, ele pode fazer uma inversão e o 120 acabar sendo negativo. Então, veja, a gente só pode formar opinião de direção do preço, pessoal, depois que o tempo de análise fecha. Não, você não pode. Isso vale para qualquer tempo gráfico. Ora, se eu adotei o 120, então eu vou adotar ele. É ele que eu vou operar. Não vou para outro lugar. Bem? Ok. E você pode adotar o tempo que você quiser. A regra é a mesma, né? Eu nem sei se o 120 vai funcionar no mercado de 23 horas, que é o mercado internacional. O nosso é de 9 horas, mas lá fora são 23 horas. Talvez o 240 seja melhor, talvez o 480 seja melhor, sei lá, não sei. Eu ainda não conheço esse ativo, né? Então vamos lá agora. Então agora, ó, eu já peguei a leitura. Então como é que eu vou estudar, Nando, nesse mês de novembro aí? Eu vou pegar sempre às 11h30 e vou estudar. Então como é que você vai fazer aí, Nando? Agora eu sei que eu quero cair. Então eu vou lá no 10 minutos e vou acompanhar o preço desde as 10 horas até as 11h30 para entender como os 10 minutos fechar. O que está acontecendo com ele? Então eu vou mudar o tempo gráfico agora, ó. 10 minutos. Pronto. Aí Perfeito, vem aqui, perfeito. eu vou voltar lá. Cuidado com o áudio aí, rapaziada. Ó, onde que é aqui, meu Deus? Deixa eu tirar esse trem aqui, tá nessa página. Aqui. Ó, vou voltar aqui. Vou às 10 horas, tá, pessoal? Quando abriu o 120. Vou às 10 horas. Aí. Pronto. O 120 abriu aí no candle é, às 10, né? Aqui, acho que é 10h30, uns 60, né? Aqui. 9h40, 10h20. Abriu 10 horas. Então, o 120 abriu depois de 60 aqui, ó, certo? Então, eu estou acompanhando aqui, ó. Eu quero vender, tá? Por exemplo, se eu estivesse operando nesse período aqui, né? Isso aqui para mim já era uma probabilidade de venda, ó. Ó, falhei na razão. Então, isso aqui
Era para ter caído. Mas o meu estudo agora vai para as 10, para 11h30, né? Então eu vou trabalhar isso aqui até as 11h30. Eu quero ver o que que aconteceu aí. Vamos lá. Ele caiu. Aí eu vou monitorando as fibras, tá vendo? Ó, a tendência é de alta. Olha aqui no 10 minutos, ó. A tendência é de alta. Isso é uma retração. E aqui é o ponto de compra, porque eu sou a razão, certo? Eu sou a razão. Aliás, a razão é aqui. Esse aqui, ó. Eu sou a razão. Então, deixa eu ver. Ó, pessoal, mesma coisa que eu vi lá, ó. Rompeu, rompeu. Então a razão é esse aqui mesmo, tá? É aqui mesmo. Mas você dá o mesmo lugar praticamente, né? Tá. Então aqui é a razão da minha alta. Por que que essa aqui é a razão da minha alta? Olha, simples, né, pessoal? Porque a minha última tendência de alta era esta, ó. E eu sou o primeiro pullback dela. Aliás, eu sou o primeiro pullback dela. Daí eu rompi, criei outra. Então o que que eu fiz aqui? Eu fiz isso, criei uma outra e criei uma outra. A razão desta e a razão desta. Então, quando eu descubro a tendência, eu descubro o ponto de operação, pessoal. É simples que nem roubar doce de criança esse negócio. Aí você pega, põe a linha aqui, ó, na razão. Cada vez que o preço falhar ela, você tenta a venda, ok? Você tenta a venda. Deixa eu ver se ele não rompeu aqui em cima também, deixar. Não. Aí, se falhou de novo, você tenta a venda de novo. Mas aqui é ponto de compra, ó. Isso aqui é ponto de compra, certo? É a razão da alta, do último movimento seu, ó. Este é a razão da alta. A compra pode acontecer aqui e pode acontecer aqui embaixo. O melhor lugar sempre de comprar é na razão, tá? Sempre, tá bem? E nem sempre a razão vai ser abaixo da mínima da alta. Por quê? Porque se ele dá a compra aqui, pessoal, ele pode fazer isso, ó. Ele dá a compra, ele inverteu a tendência, parou embaixo da razão, pronto, aqui é venda. Inverteu, confirmou e vai despencar, tá bem? Então tá, eu estou aqui monitorando, eu vou começar a monitorar. Dei a minha explicação para saber que aqui é meu ponto de venda, de compra, aqui e aqui, ó. Esses são meus pontos de compra. Tá aí. Então eu vou aqui agora para frente aqui. Vou até as 11h30. Eu quero saber às 11h30. E eu vou monitorando para saber em que fibra que eu estou, tá? Pronto, tá vendo que eu rompi? Pronto, rompi cinzanando. Agora, percebe, pessoal, que aqui ele fez o rompimento, ó. Se ele fez o rompimento, veja, rompi, fui, falhei, tá vendo, ó? Vou subir, né? Vou subir, obviamente. Por quê? Falhei a razão, cara. Se eu sou abaixo agora, porque eu rompi, e eu falhei aqui, e eu vim e testei, voltei e falhei aqui em cima, o que que eu vou fazer? Eu vou subir, tá bom? Então, aí vai. Aí o preço faz outra fibra, ó, outra tendência. Isso é tendência, tá, pessoal? Fibra é o que está dentro da tendência. Tem toda tendência é uma fibra, mas nem toda fibra é uma tendência, tá bom? Ó, subi lá, essa é a minha tendência. Agora eu vou para a razão dela, ó. Tiro daqui e vou. Lembrem, eu quero chegar às 11h30. Eu quero saber o que o preço faz às 11h30. É isso que eu quero saber, certo? E agora eu vou trocando as minhas fibras aqui, as minhas linhas, ó. Se a baixa era esta, então a razão é essa aqui, ó. Ó, a razão é essa aqui agora. Olha aí. Pronto. Esses são os movimentos aí. Estou indo. Deixa eu ver que hora é aqui. 11. 11h10. 11h20. Pronto. Aqui acabou, esse candle acabou às 11h30, pessoal. A partir de agora, eu quero saber se o mercado, de acordo com o meu operacional, se ele vai me proporcionar entradas.
Então, veja, o 120 está trabalhando. Veja que nesse momento, o 120 que abriu aqui, ó, ele é apenas um candle verde fazendo isso, ó. Ele está fazendo isso. Você está pensando, ele vai romper aqui, e aí o 60 vai confirmar ele e o preço vai embora. Você está pensando isso. Não, pessoal. Você só vai pensar na falha do 120 depois que ele fechar. Tá? Depois que ele fechar. Veja que o 10 está rompendo aí, ó. O 10 está rompendo tudo aí, ó. Você pensa, ele vai embora. Está rompendo o 120, é uma tendência de alta e vai embora. Não, não, não. Depois que o 120 fechar, é que você vai ter essa ideia. Por enquanto, o 10 chegou no extremo do 120, você está pensando, puta merda, essa fibra do 10 agora, ela vai ter que falhar para me vender o 120. Rapaz, se eu comprar ela, se ela vier aqui e me der a compra, ó, se ela descer e me der a compra, aqui ou aqui, eu tenho que entender que essa compra pode falhar e cair. A minha compra pode não dar. Ou ela pode fazer isso, ir lá no topo, falhar lá e cair. Até que o 120 fecha, eu tenho que pensar isso. Agora, se eu comprar e ele só for, aí ele vai chegar a meio-dia, e vai dar outro 120, e aí sim você vai ter a barrona do 120 e a fibra do 10 vai estar tranquila e você vai tentar novas compras. Certo? Vocês estão entendendo o raciocínio, pessoal? Ou não? Então, agora na regra do premissa, o que, que eu penso aqui? Eu quero comprar. Por exemplo, a fibra é de alta, a tendência minha do 10 é de alta. Mas eu posso comprar ela se ela vier no ponto de compra. Mas que tipo de trade eu posso fazer agora aqui? Eu posso tentar vender a retração até o ponto da compra, para ver se ele vai falhar e cair. Ou eu posso tentar, se não der a minha venda, eu posso esperar ele vir aqui, me dar os gatilhos de compra para ver se ele vai, até onde ele vai, ver se ele falha e depois cai. Porque, veja, tudo que eu comprar eu tenho que achar assim, ó. Quando o 10 falhar, digamos que o 10 desça assim, pessoal, ó. Ele faça isso, ó. Todo trade, pessoal, que acontece, ele tem uma, um alvo. Por exemplo, ele vem, faz isso. Parou aqui, testou aqui, parou aí. A tendência é alta, ok? A tendência é alta. Ok, Nando. Se o 10 fez isso, eu vou pegar a regra do premissa. O que, que o premissa fala nesse quesito aí? Ele fala para mim, Nando, se a tendência é alta e eu testei o ponto de compra e não devolvi o último rompimento que eu fiz, qual é o último rompimento que ele tinha feito? Né? Qual é? Ó, aqui. A razão. Então ele tinha que tocar aqui e ficar aqui em cima. Por quê? Se ele bateu aqui e parou aqui, ele tinha que devolver para daqui embora. Mas se ele fez isso, Nando, e a tendência é alta, então o que, que eu espero aqui, pessoal? Eu espero o quê? Que ele faça isso, ó. Deixa eu apagar esse monte de coisinha. Se ele faz este desenho aqui, eu espero assim, bom, então agora ele vai fazer isso. Se eu comprar, o alvo é aqui, ele vai tentar vir aqui nesse outro alvo, que é o alvo da compra extremo, é o último, para querer subir. É isso que eu penso. Mas se ele me der a compra aqui, bonita lá, pelo M5, pelo M1, o que, que vai acontecer? Eu estou torcendo para ele romper. Vai que ele resolve lá fundo, lá para cima para pagar. E depois falhar e depois cair. Mas se eu estou esperando a venda, pessoal, a falha, então se eu compro, eu não posso ter o quê? Esperança. Quando ele chega aqui,
eu já tenho que estar protegido, porque ele pode falhar e se mandar. Ele pode cair daí. Entenderam? Então, veja, se a minha leitura macro é venda, o meu micro é compra, nada impede de comprar, mas aonde é o alvo? Agora, se a compra dá aqui em cima, se ela acontece aqui, o alvo é onde? É o pagamento da FIBO. Aí eu tenho um bom alvo para ir. Entenderam? Se eu compro aqui embaixo, pessoal, ó, se ele vem até aqui, eu tenho a compra. Onde é o alvo? Aqui. Eu não posso ter esperança além disso. Por quê? Porque o macro está me dizendo que aqui é um ponto de venda. Então, o micro vai pagar para falhar para depois sair. Então, se a falha acontece aqui, o alvo é aqui. Se a falha acontece aqui, o alvo é aqui. Se a falha acontece aqui, é o pagamento da FIBA. Entenderam? Então, isso eu tenho que ter em mente. Sempre. Sempre. Então, que tipo de trade que eu posso fazer nesse exato momento, Nando? Que eu posso fazer? Eu posso esperar várias coisas, pessoal, do premissas aí. Por exemplo, eu posso esperar um pullbackzinho assim, posso esperar uma tentativa de rompimento e posso esperar uma falha. Eu tenho a primeira venda. Mas essa venda é do 120, Nando? Não. Essa venda, essa falha do arroz com feijão, ela é a falha da retração, que pode se tornar, sim, a venda do 120. Mas até que o 120 termine, não. Mas, veja, se acontecer tudo isso aqui e der 11h30 e fechar assim, o que eu espero? Ah, rapaz. Então, essa venda, e o 120, por exemplo, rompeu, está acima aqui. Essa venda não é essa venda não é do 120, é a retração desse negócio para ele subir. Então, veja, pessoal, a leitura de direção vai estar sempre no maior. E a leitura do alvo vai estar sempre no menor. Então, veja, o que eu posso fazer? Eu posso esperar aquele desenho do 10. Eu posso, olha só, pessoal, as oportunidades que o Premissas te dá. Eu posso esperar um, uma outra falha para me vender a retração. Eu posso esperar isso aqui, um gatilho do 10, assim. E lá nos 5 minutos, eu aguardando, eu posso esperar por exemplo, lá nos 5 minutos, né? Eu posso ter um movimento assim, de um gatilho aqui, assim, e posso ter o que mais? Opa. E posso ter um movimento assim. E um movimento assim. Então, veja, se esse gatilho do 10 dessa formação do 5 aqui, ó, esse pavio do 10 é esse verdinho aqui, ó. Esse candle do 10 aqui, ó. Este candle do 10 aqui, ó. É este formado por este e por este. Ó. Então, o que ele fez? Ele pegou um gatilho aqui, devolveu e falhou. Então, este gatilho me dá, já está abaixo do ponto de pullback, significa o quê? Que eu posso vender para vir até o ponto da compra. Então, eu posso arriscar a venda, porque ele pode descer. Então, eu tenho aquele tipo de falha do arroz com feijão, um gatilho assim, ou eu posso ter, olha só, pessoal, quantas oportunidades você pode ter aqui, ó. Você pode ter o próprio, digamos que o 10 quando fez isso, o 5 não possibilitou a tua venda. Você não pode vender só o gatilho, tá, pessoal? O 5 tem que autorizar a sua venda. Aí, o premissas, ele trabalha sempre com o quê? Confirmação, né? Então, não tem conversa. O 10 pode fazer isso, esse rompimento aqui. E lá no 5 vai ter que ter o quê? Um rompimento de um gatilho também e uma confirmação, ó. Então, isso aqui é para venda. Tranquila. Olha só que beleza. Ou
Isso aqui são os trades conservadores. Sabe aquele trade que você tem muita pouca chance de errar? É muito difícil você errar. Porque além da falha do 10 e do 5, você ainda vai operar fio do 1 minuto. Imagine, o ajuste do 1 minuto, você vai entrar lá no refino do bicho, né? Então veja, agora, isso são as possibilidades de venda que eu tenho, ok? Uma outra possibilidade de venda é eu acreditar, uma vez que eu estou consistente. Pessoal, eu vou ficar aqui 6 meses fazendo só os trades confirmados, do 10 pelo 5, não vou fazer outro tipo de trade. Perfeito. Você vai ganhar sua consistência, vai começar a ganhar, e você vai começar a dominar o premissa. Você vai dominando. Aí você vai chegar no momento que você vai pegar, isso é natural. Este avanço é natural, essa evolução é natural. Você vai chegar no momento em que você vai pegar 1 minuto aqui, ó. Se 1 minuto tiver uma falha confirmada, você simplesmente vai arriscar. Só que se 1 minuto ele tem alvo de 1 minuto, o 1 minuto, o teu stop tem que ser de 1 minuto. Quando você faz um trade do 10 confirmado, o teu stop é de 10 minutos. É diferente o stop. Quando você faz um trade antecipado, o teu stop tem que ser na FIBO e no ponto que você entrou do 1 minuto. Não tem chance ali. Você não pode arriscar. Porque não tem sentido você vender pelo 1 minuto, um alvo de 1 minuto, e botar um stop estratosférico. Não dá. Né? Tem que ser curto, porque se você perde, é uma coisa mínima, não vai te prejudicar em nada. Tá bem? Então, qual é a outra probabilidade? Então, do 1 minuto te dá uma entrada. Então, veja, pessoal. Então, eu já sei o que o Premissas pode me fazer. Ele pode fazer aquele arroz com feijão no 10, pode fazer o gatilho do 10 e a falha confirmada no 5. 1 minuto pode me dar uma antecipada, tá? Ou se o 10 romper aqui, sem testar aqui, então a próxima venda ele pode vir só até aqui. Se o 10 romper aqui e confirmar aqui, a próximo alvo ele pode ser aqui. Se o 10 devolver, tudo isso você já planejou e você sabe que o Premissas pode fazer para você. Agora, eu já expliquei para vocês o que o Premissas fala. Então, e outra coisa, qual a outra regra do Premissas? Se o 10 inverter a tendência dele, significa que o 10 quer levar para os alvos do 120 da tendência dele, do alvo dele. Porque quando o 10 está subindo, ele quer levar para o alvo de venda do 120. Se a tendência do 120 é baixa e quando o 10 inverte a tendência, então agora o 10 está a favor do 120. Então ele quer levar para o alvo da tendência do 120. Certo, pessoal? Então, diante dessas regras todas que eu falei, tá? Eu só vou falar isso neste momento, pessoal, porque é o vídeo que eu vou deixar disponível para as pessoas estudar da forma correta. Então, eu estou explicando o que é que eu vou tentar enxergar aqui. Como que esse mercado da Nasdaq ele se comporta na abertura, que é uma hora boa para se operar, eu imagino, né? Neste momento que o preço anda mais. Então é isso. Será que as regras do premissas vão ser obedecidas? Será que eu vou conseguir fazer os trades corretos? Será que ele vai conseguir dar os refinos no M1? Será que quando o 10 falhar, ele vai me dar a oportunidade? Ou quando o 10 me der a entrada, será que eu vou tomar o stop? Será que não vai funcionar as minhas regras de segurança que o premissas fala? Tudo isso eu vou ver agora. Então, vamos lá. Eu já vi aqui, olha só, o 10 minutos caiu, foi lá para cima e caiu. Bah, e chegou bem no ponto de compra. Ó. Chegou bem no ponto da compra. E aqui, Nando? Aqui o que eu faço? Ora, se o 1 minuto aqui fizer uma falha de baixa confirmada, eu vou comprar.
Desde que, olha só as regras do premissas. Desde que, nesse caminho do 10, o 5 não tenha feito este movimento aqui, ó. Olha, pessoal, as regras do premissa salvam você. Ó, se o 5 fez isso, e foi esse candle aqui, eu não posso comprar pelo minuto. Olha só, para mim comprar pelo minuto, é isso aqui que tem que acontecer. Depois que acontecer isso, eu pego a confirmação lá do 3 minutos, refino no 1 e entro. É perfeito, pessoal. O preço trabalha desse jeitinho. Porque se eu comprar pelo 1 minuto, pessoal, aqui, digamos que eu invento de comprar pelo 1 minuto. Nando, ele pode daí fazer este movimento aqui e romper e ir embora? Pode. Mas saiba que a tua compra do 1 minuto é para vir aqui e fazer isso. Ó. Por quê? Porque este candle gerou um pullback. Entenderam? Então, tudo isso eu tenho que ter em mente. Isso impede de eu comprar por 1 minuto aqui, Nando? Não, pessoal, não impede. Mas é uma compra antecipada. E o alvo é aonde? É aqui mesmo. Ó. Não é o alvo da subida. Mas pode acontecer de romper, confirmar? Pode, pode. Mas até você ter consistência, o que você vai fazer? Você vai esperar os 5 devolver. E aí você vai num minuto, vai ver o pullback e depois você vai comprar. Isso é. Ah, Nando, se eu ficar fora. Cara, se ficou fora do trade, dane-se o trade. Você tem muitas oportunidades durante o dia. Você não precisa se precipitar. Não há necessidade de precipitação. Então, muito bem, Nando. Então, como é que o Cisenando vai estudar agora? Eu já vi isso aqui. O que eu vou fazer agora, pessoal? Agora eu vou começar meu estudo. Eu vou vir aqui e vou ver se o 1 minuto me deu a venda, se foi possível antecipar essa venda lá em cima ou não. Mas veja, eu não vou vender por acaso isso aí, pessoal. Eu estou olhando o contexto do 120, não se esqueçam. Eu estou olhando a fibra de alta do 10 num ponto de venda do 120. Não se esqueçam onde que eu estou. Tá bem? Não é em qualquer lugar que você vai fazer isso, não. 1 minuto só se adianta trade do 1 minuto, pessoal, em pontos estratégicos, em pontos extremos das filas, do, do, dos movimentos. Tá bem? Então agora eu vou no 1 minuto. Ó. Vamos lá. Eita, foi tanto tempo assim para baixo aqui. Bate. Ah, vamos aqui direto. Vamos lá em cima. Eu quero ver se eu conseguir. Não, não é aqui. Não é aqui. Eu quero ver se eu conseguir vender antecipado aí. De acordo com quem, pessoal? Com as regras do premissa. Bora ver. Vamos lá. Minha primeira observação vai ser aqui, ó. Eu quero ver se eu consegui fazer essa venda. Será que eu consegui antecipar a venda? Então, vamos lá. Olha só. Tudo que você faz é com as regras do premissa. Então, vou pegar aqui que fibra que eu estava do minuto. Eu estava nessa fibra aqui. Hum. Aí percebe. Rompe. Rompe. A minha tendência do minuto não é mais essa. Ó, a minha tendência do minuto, pessoal, é essa aqui. Ó. Só ela. Aí ele inverteu.
Ora. Vamos lá para as regras do premissa. Vamos para a regra do premissa. Se o 10 minutos, quando inverte a tendência dele, ele vai para o alvo da tendência do 120. Se o 1 minuto inverteu a FIBO, ora, ele vai retrair o 10, então, vai para o alvo de compra do 10, no caso aqui, porque a tendência do 10 é de quê? É de alta. Então, se 1 minuto está contra o 10, 1 minuto está dizendo para mim, Nando, eu vou lá no alvo de compra do 10. Esta é a probabilidade. Probabilidade. Veja que eu inverti. E olha aqui, pessoal, um segredo. Segredo não, né? Qual é a razão desta fibra? Pequenininha aqui. Qual é? Ah, peraí, pessoal, deixa eu ver se eu rompi mesmo aqui, porque eu não tenho certeza, não. Peraí. Rompi sim. Então, se eu rompi esse movimento aqui, ó, eu rompi. Qual é a razão dessa falha aqui, pessoal? Aonde está a razão dela? Sempre vai ser o quê? O primeiro pullback. Aqui. Certo? Aqui. Então, percebe? Eu inverti e devolvi a razão. Então, eu tinha a probabilidade de cair. Então, o que é que o Nando faz agora? Presta atenção, pessoal. Isso é estudar. Eu pego aqui o meu Wordzinho, ok? Pego o meu Word aqui. Vou aqui e coloco. Daí, ó. Eu vou fazer o meu diário. Eu tenho que registrar isso. Eu tenho que deixar anotado para saber que tipo de venda que deu, como aconteceu e o que. Porque se aquela venda aconteceu e eu entrei e ela me deu stop, eu vou escrever aqui. Consegui antecipar a venda pelo M1 numa inversão de tendência do M1, devolvendo a razão dessa tendência anterior. E o preço foi no alvo pretendido. Eu tenho que falar isso. Ou o M1 me deu a venda, eu entrei certinho no ponto que tinha que entrar e o preço me estopou. Eu tenho que colocar isso. Então, o que eu vou fazer? A primeira anotação do meu estudo aqui. Olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou dizer aqui. Olha só. Eu vou fazer a primeira anotação. Como é que eu faço? Eita. Olha só. A tendência. Eu vou escrever isso aqui, ó. Do M120 era de baixa e o preço estava no melhor ponto de venda desta tendência. A FIBO do M10 que chegou no alvo de venda do M120 estava no topo, porque a FIBO de alta ela podia estar no topo, como ela podia já estar num pullback aqui embaixo,
né, no ponto de compra, mas ela estava no topo. A FIBO do M10, que chegou no alvo de venda, estava no topo, quer dizer, a FIBO do 10 estava no 100% dela. Então você coloca aqui, para ficar mais claro, se você não entendeu. Quer dizer, no 100% da FIBO. Então ali eu não podia comprar nada, eu só poderia vender uma retração. Compra ali não tinha, né? Então, bom, aí 3. Se a tendência do 120 é de baixo, eu quero vender. Então, ao M10, o que eu posso fazer? No máximo, tentar a retração, para tentar a compra, esperar a falha para ver se o preço vai cair. Ponto. Então, aí eu coloco assim: o M10 não me deu chance de venda pelo seu gatilho. Quer dizer, não se formou um gatilho de venda do M10 e o M5 não confirmou. Aí eu coloco aqui mais um aqui, ó. Venda por antecipação pelo M1 numa inversão da sua tendência. Entenderam? Venda por antecipação do M1 numa inversão da sua tendência, levando o preço até o alvo da compra. É a primeira observação que eu faço, pessoal. Acabou. Agora, eu volto lá para o meu trabalho aqui. Quando o preço chegou, volto para o 10 agora. Ó, volto lá para o 10. Aí o preço chegou no ponto da compra. Percebem? Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou ver se o M10 me deu a oportunidade, se o M1 me autorizou, porque eu estou no ponto de compra, pessoal. Ó, não importa, eu tenho que anotar. Eu estava. Ah, não, eu estou esperando a falha. Sim, eu estou esperando a falha. Mas veja, se eu tiver uma comprinha aqui e ele me der a oportunidade, cara, ele pode ir até o topo para falhar ainda antes de cair, certo? Ele pode ir lá. Então, se ele me der a oportunidade, como é que ele me daria uma oportunidade? A mesma coisa que ele daria lá, pessoal. Eu espero o gatilho do 10, espero a confirmação do 5. Ah, não deu. Mas aqui é um ponto de compra, Nando. Você vai comprar pelo M1 aqui? É arriscado, pessoal. É arriscado por quê? Porque o ponto extremo de compra aqui não é aqui. O ponto extremo de compra é aqui, ó. Eu não faço compra pelo M1 se não for no extremo. E nem vendo se não for no extremo, antecipado. Eu não preciso fazer esse trade do M1, pessoal. Não há necessidade de fazer esse trade aí, tá? Você vai conseguir fazer a tua meta sem fazer esse trade aí. É isso que você tem que saber. Eu só estou estudando, tá? Que tipo de venda que me deu aqui? Pelo premissas, tá bem? Então, pelo premissas, ele inverteu a FIBO, dizendo, vou para o alvo de compra da FIBO do 10. Agora, cheguei no alvo de compra. Então, eu só vou comprar aqui pelos 5 minutos. Aí eu vou, se o 10 minutos me der um gatilho, ó, aqui, e se o 5 confirmar. Ou se os próprios 10 me der um gatilho, fazer uma falha assim, fazer outro gatilho, fazer um assim, para mim comprar. Senão, não compro. É isso. Acabou. Ah, Nando, aí eu vendi lá, eu só deu essa venda e não deu aqui. Agora, o gatilho do 10 deixou você vender? O gatilho do 10 deixa você vender? Eu estou no ponto de compra, cara, eu não posso vender aqui. Eu só poderia vender se ele rompesse aqui, tivesse rompido aqui, ó, e o 5 tivesse confirmado para mim trazer até aqui, ó. E ele poderia romper porque a tendência do 120 é baixa. Estou esperando a falha, tá bem? A falha poderia acontecer, pessoal, ó, nem sempre ela acontece do jeito. Aliás, raramente ela acontece desse jeito aí, né? Na verdade, a falha acontece mais ou menos assim, né? Ó. Tenta aí e deixa um outro negativo aqui, né? Ó, aqui em cima, para depois cair, né? Ó, aí depois é que ele vai querer cair, certo? Ou ele vai em dois gatilhos para cima aqui, né? Ó. Ele sobe aqui em dois gatilhos, por exemplo. Ó. Você nunca sabe a hora que vai acontecer, né? Só que você tem que saber. Ele pode fazer assim, ele pode fazer assim, ó.
10 minutos, subiu, deixou um gatilho, daí ele rompeu, aí vem outro vermelhinho aqui e faz a falha, né? Fez a falha, aí confirma pelo 5, pelo próprio 10 e o preço vai embora. Certo? Então tem N número de falhas. Mas, veja, nesse momento aqui eu não consegui vender pelo M10. A única operação que aconteceu para mim aqui foi uma antecipação, uma operação de risco, tá bem? De risco. Então, ok, não. Aí o preço desce. Ok. Desce, não me deu chance. Aí chegou no ponto extremo da compra. Não, ele desceu sim, mas eu tenho que estudar, pessoal. Porque quando eu estava aqui, ó, a hora que eu estou aqui, ó, eu não estou vendo que ele caiu. Ó, eu só tenho isso aqui, ó. A minha tendência do 10 minutos é alta. Eu estou num ponto de compra. É extremo aí. Se eu sou um cara que já sou consistente, eu tenho que ver se o M1 não vai me dar uma oportunidade aqui. Eu tenho que ver isso. Então eu vou olhar. Eu vou no M1 aqui e vou dar uma olhada. Ó, quero saber o que houve aí. Se ele me deu compra, ele me deu stop, né? Eu preciso de uma falha confirmada dele. Então, para isso, olha pessoal, o premissas ele é tão preciso. Não, ele vai funcionar todas as vezes? Claro que não, né, pessoal? Às vezes vai dar tudo certo, você vai fazer o trade e vai se estrupiar. Normal. Nem todo operacional é 100% assertivo, mas o premissas ele tem mais de 80% desde que você obedeça a todas as suas nuances. Então eu vou lá a partir do 701. Fechou no candle 7 do 10, olha lá, pessoal, ó. É o candle 70. Então lá no minuto é o 701, tá certo? Aqui. Eita, já saiu dali de novo. Sim. A partir do 700 fechou. Então no 701. Aí eu quero saber se vai ter uma falha confirmada, Cisana. Bora ver. Vamos lá. 700, fechou aqui. Muito bem. Preciso de uma falha confirmada. Ok, para ter falha, para me enxergar falha, eu preciso saber quem? A razão da FIBO que eu estou trabalhando, né? Preciso saber a razão. Ok, então vamos lá. Olha só, vamos lá. Qual o FIBO que eu estava quando fechou aquele pêndulo do 10? Qual a tendência do minuto? Ó, a tendência do minuto. Vamos lá, enxergar ela. Aqui, fechou. Onde está a razão dela? Ó, a razão dela, pessoal, está aqui em cima. Essa era a última tendência que eu tinha. Então, lá era o ponto da venda dela. Ok, Nanda? Ok. Aí ele criou o pullback e criou outra. Ó. Estou esperando ainda uma falha para tentar a compra. Aí veja, fechou uns 5 minutos agora. Rompendo. Acabou a minha compra pelo 1 minuto. Não aconteceu a falha confirmada. Como que poderia acontecer uma falha confirmada? Eu ter rompido aqui, parado aqui no pullback, eu tinha uma compra até o teste. Se ele vai romper ou não, não sei. Mas aonde era o alvo? O alvo era do 10 minutos, que era o teste. Aliás, é aqui, né? Acho que é. Então, veja, pessoal. Quando eu compro, eu tenho um alvo. Se está confirmada essa compra, o preço pode vir no alvo do teste do tempo que eu estou comprando. Mas, se é uma falha do 10, você tem que saber que o próximo alvo dessa compra é aonde? Ó, vai no 10. Se você compra aqui embaixo, o alvo, aliás, é aqui, né? Tá, razão. Aquela comprinha aqui embaixo, você tem que saber que o preço pode bater aqui e cair. Tá? Por quê?
porque a tendência do maior é queda e você está esperando a falha desse cara para o preço ir embora. Tá bem? Então veja, o 1 minuto não me deixa comprar. E ele, pessoal, aqui veja, eu não consigo fazer vendas. Não consegui vender pelo premissas, pelo 10 minutos. Não consigo vender pelo premissas, pelo 10 minutos, porque estou no ponto da compra. Ó, parei no ponto da compra, parei no ponto da compra. Como é que eu vou vender? Se a tendência do 10 é alta. Não dá, pessoal, não dá. Não dá, é impossível. Se eu não peguei essa venda aqui, eu não consegui fazer nenhum trade mais. Aí o preço vai, ó. Aí o que que ele faz aqui? Inverte. Quando ele inverte, eu falo, oba, oba, agora eu sei que ele inverteu para fazer o quê? Para levar o 120 para o alvo dele. Então, o que que eu faço agora? A minha FIBO, que era de alta, deixou de ser de alta, a minha tendência. Ela é de baixa. Estou a favor do movimento agora. Estou a favor do movimento. Rompeu. Aqui, ó. Rompeu. E a minha razão, pessoal, mudou. A minha razão mudou. Olha, meus pontos de vendas mudaram. Que beleza. Pronto. Agora eu posso vender. Então, agora que o 10 minutos rompeu, ó, eu tenho esta informação aqui, ó. Essa informação. Para mim saber se eu posso vender agora, é claro, pessoal, que aqui eu tenho o 15 minutos também para olhar, o 30. Todos esses tempos aí, pessoal, eles vão me dando dicas de direção. Mas não importa a direção que eles me dão. O que importa é que o M10 é a fibra que eu opero. Qualquer direção que exista, ok? Eu vou olhar a fibra do M10 para operar, que é a fibra que me dá segurança, tá bem? Aí veja, o 72 rompeu. O que que eu faço? Vou no 5 ver se ele confirmou esse rompimento para mim, se eu posso vender já ou não. Vou lá. Mas que coisa, por que essa porcaria muda de lugar? Ó, 144. O 72 rompeu, né? Então é o 144 do 5. Veja que o 5 confirma. Então eu tenho venda. Eu posso fazer minha venda. Entenderam? Então, o que que eu faço agora? Eu vou aqui e vou ver que tipo de entrada eu consegui fazer aqui. E o que é que houve aqui. Ó, como que eu vou operar isso aqui? Uma coisa é, deu venda, Nanda? Sim, deu venda. Mas como é que você vai operar? Aonde é o teste dos 5 minutos? Percebe, pessoal? Esse aqui é o teste do 10, viu? Ó, esse aqui é o teste do 10, tá? O teste do 5 é na razão dele, ó. O teste do 5, pessoal, é aqui em cima, ó. Aqui, ó, tá? Como que você vai operar aqui, então? Você vai para onde? Vai para a fibra do 1 minuto. Então, se é o 72, eu vou lá no minuto a partir de 720, vou ver que tipo de trade que houve, o que que aconteceu, como é que isso ocorreu, tudo isso daí. Vamos lá. Será que é aqui? Não. Ai, tem que botar uma flechinha lá, senão. 10 rompeu. Como que se deu essa venda?
720. Vamos lá, Nando, ver se nós tínhamos venda aí. Eu preciso saber sempre o quê? A FIBO, a tendência do 1. Qual é a tendência, cara? Aonde você está? Como é que você vai vender? Como é que você sabe que o preço não vai lá em cima? Como é que você sabe que não vai haver retração? Como? Como? Você pega a tendência do 1 minuto. Então vamos descobrir aqui a tendência do M1 para me saber o meu ponto de venda. Então vamos lá. Olha cá. Isso aqui, pessoal, quando o preço vai trabalhando, você já tem que estar mapeando na cabeça isso, tá? Tá aí. Esta é a tendência do mínimo. Era, né? Aí veja que eu rompi, tá vendo? Ó? Rompi ela. No momento em que eu rompi ela, parou aqui, ó, 720. Ok. Então agora, pessoal, eu vou colocar a minha Fibonacci na tendência que era real. Era essa aqui, ó. Essa era a tendência do 1 minuto. Então, a partir de agora, eu vou achar a razão dessa tendência. Ora, Nando, se eu rompi ela, a razão é ela. É o primeiro pullback. Então, olha só, pessoal, o que que eu faço? Ponho a minha linha lá na razão, que é o ponto de venda. Ok? Ó, percebe, pessoal? Este é meu ponto de venda. A razão que eu vou vender é essa aqui, ó. Tá bem? Aí percebam. Quem foi que chegou na razão para mim vender? Porque ele só fechou aqui, né, pessoal? Ó. Quem que chegou? Esse cara aqui, ó. Esse cara chegou. Lembra? O 10 chegou no ponto do 120. Quem tem que falhar para cair? O 10. Inverteu, vai cair. Agora o 10 minutos tá dizendo que vai vender, está no ponto de venda. A fibra do 1 minuto que vai cair é essa, que vai tentar pagar aquela falha para mim. Ok, Cisana. Então, quem que está no ponto de venda? Esse cara aqui, ó. Então, este cara aqui tem que falhar, pessoal. Ok? Este cara tem que falhar. Ok? Então, veja. Eu rompi, ó. Porque você tem que sempre se perguntar assim. Eu rompi, fui lá para cima. Ok. Sou alta. Ok. Que gatilho que eu rompi aí, cara? Aonde está um rompimento? O que que eu fiz aqui? Que diabo eu fiz aqui? Por que é que eu sou alta? Por que é que eu sou alta? Eu sou o pullback de quem? Entenderam? De quem que eu sou o pullback? Eu sou o pullback dessa baixa. Esta baixa é baixa por quê? Quem que eu rompi? Este cara aqui. Ora, se eu sou alta e sou o pullback desse cara, para mim falhar, eu tinha que parar aqui para ir para lá. Então, veja, se eu sei qual é a tendência, eu sei qual é o micro, eu sei qual é o macro. O preço está abaixo do macro, que é o que me dá a direção. Abaixo do micro, que é que me dá a falha, pronto. Ele já rompeu, devolveu, confirmou. Deixou um verdinho. Como que a gente faz agora? Porque isso aqui pode ser uma falha, um, uma falha, pode ser um verdinho que vai ter que ser pago antes de descer. Vai, vai. Então, o que que você faz agora? Quando você vai vender uma falha cujo candle é verde de 1 minuto. Você não tem, presta atenção, você não tem os segundos para ver a falha, como a gente tem o 5 para ver no 1, o 10 para ver no 1, no 3, mas aqui você é 1 minuto. Como é que você vai ver essa falha? Você não tem, pessoal. O que que você tem que esperar?
Você tem que esperar. O preço abriu aqui, com um gapzinho, né? Até, por sinal. Ele tem que subir, pagar, começar a voltar, pessoal. Quando ele passa, veja que ele devolveu o rompimento, tá vendo? Ó? Até na abertura ele já devolveu. Espera ele devolver, pessoal, o que ele fez. Quando ele passar do ponto, você bate. Pronto, acabou. O teu stop aqui, pessoal, para a tua venda ser de 10 minutos, confirmado pelo 5, o teu stop aqui, veja, se esta fibra, presta bem atenção, se esta fibra falhar, o preço vai no ponto de venda do 10. Tá bem? Vai no ponto de venda do 10, se ela falhar. Ok? Então, o que é que você vai fazer, né? Bateu, pessoal, foi embora. Ó, veja, o 10 minutos acabou aqui, ó. Você está no 100% da FIBO dele, tá vendo, ó? Neste momento, você não pode correr um risco de um stop de 10 minutos, porque você está no 100% da FIBO. Você não tem culpa se a FIBO que quer impulsionar a falha é pequena, é aqui. Ela podia ser essa, e o ponto de venda podia ser aqui em cima. Ó. Era muito mais plausível a venda. Você tinha um espaço para ir. Aqui você não tem. Quando você vende aqui, ó, vendeu aqui, ele vai pagar a FIBO. E se ele falhar, pessoal, ele vai subir. Entendeu? Então você, quando faz esse tipo de venda, é assim, ó. Pagou, voltou, stop atrás. Não é stop de 10 minutos. O que é um stop de 10 minutos? Digamos que esse mesmo movimento acontecesse no ponto de venda do 10. Então, como é que seria o stop? Você só vai sair desse preço, dessa. Digamos que fosse aqui em cima, ó, isso, lá no ponto da venda. Como é que você abandona esse trade? Você só vai abandonar esse trade se acontecer isso. Um rompimento. A FIBA é essa, né? Ele vai ter que romper isso aqui, ó, confirmar, e você põe o stop aqui atrás. Aí você sai, abandona. Porque aí é uma falha. Aí não tem mais jeito. Porque você já está no ponto de venda. Se um minuto vai fazer inversão, ele vai querer ou falhar o 10 ou subir para algum lugar aí. Então não vale a pena você ficar no trade. Sai fora. Então, como é que eu faço? Eu espero acontecer isso. Eu só saio antes, se e somente se o preço alcançar meu stop financeiro de cada operação. Porque se o meu trade é de 10 minutos, eu só vou poder sair se o 1 minuto fizer uma falha e confirmar, daí eu ponho aqui atrás, ou se antes dele fazer isso, ele dá uma violinada lá no meu stop financeiro e desce. Então, por isso é que eu preciso sempre operar com falhas e os pontos exatos, porque eu não posso ter o risco da violinada. Pode acontecer mesmo assim? Claro que pode. Mas eu não preciso correr esse risco. Eu posso mitigá-lo, eu posso diminuí-lo. Entendeu? Agora, isso exige o que da pessoa? Resiliência e leitura. O preço poderia muito bem, ó, daqui descer e não fazer o pagamento e você ficar fora da operação. Dane-se, dane-se, dane-se. Acabou, não vou entrar. Aí, pessoal, veja. Então, um minuto me deu a primeira venda. Veja, eu estou no mercado americano de dólares. Ele andou 48 pontos, pessoal. É ponto pra caramba aqui nesse negócio, eu imagino. Depende do volume que tem, das coisas aí. Né? É ponto pra caramba esse negócio. Ok? Então, veja, eu nem sei quantos dólares dá isso aí, não tenho nem ideia. Um contrato mínimo, não sei. Às vezes dá um tanto. Ontem, por exemplo, eu fiz uns testes no mercado ao vivo. Numa hora lá era um tanto. Depois aumentou o volume, daí qualquer esticadinha era um monte de dólar, mesmo comigo. Então, e eu imagino que nessa hora do mercado aqui, deixa eu ver se o volume é grande aqui, deve ser, né? Sei lá eu quanto que é isso, meu Deus. Não sei.
Bom, o que eu quero dizer? Ah, Nando, o preço foi e eu estou esperando, porque como é que o Nando conduz um trade desse? Eu já sei que o alvo é lá embaixo, pessoal. O alvo é do 120, ó. Eu já sei que o alvo é do 120, ó. É lá embaixo. Eu já sei que é lá embaixo. Então, como é que eu conduzo um trade desse? É uma coisa que eu vou ter que ver aqui desse mercado, né? Por exemplo, eu preciso de 500 pontos no índice, mas e aqui? Eu vou precisar de quantos? Né? Tudo isso eu vou definir ainda. Então, como é que eu conduzo um trade desse aqui? Seguindo a fibra do minuto. Ó. O que eu faço? Ah, eu vendi aqui, certo? Desceu. Criou outra fibra. Eu vou marcar a razão dele. Eu só vou sair do trade se e somente se, ó, esta é a razão, né? Ó, esta é a razão. Eu só vou sair do trade depois que eu vender aqui, porque ele vai criar essa razão aqui. Eu só vou sair do trade se ele romper para lá, confirmar, daí eu vou sair. Senão, não. Aí, quando ele faz isso, ó, rompeu. Pronto. Mudou. Mudou. Já não é mais aqui, ó. Eu já trago para cá e só vou sair quando tiver essa falha da razão aí. Ó, como é que eu saio desse trade? Põe aqui. Aí, ó. Onde que eu ia sair desse trade? Eu vendi aqui. Aonde eu ia sair desse trade? Quando ele fizesse isso, ó. Confirmou a falha, tá vendo? Ó? Rompeu e confirmou. Meu stop já está aqui. Ah, me tirou, Nando. Mas neste momento, o 10, tá aí, ó. Aliás, o 10 tinha feito o quê no candle 73? 73. O 10 tinha confirmado a falha dele, ó. Confirmou a falha dele. Eu ia sair do trade? Claro que não. Eu já estava vendido. Olha aí, ó. Eu já estava vendido. Agora o 10 que confirmou, eu não vou mais sair do trade. Por quê? Porque eu não preciso sair. Eu já estou vendido. Estou num ponto bom de venda do 10. Ele subiu lá para fazer o teste dele. Ok? Eu já estou vendido. Ah, não, eu saí aqui porque eu não sabia que o 70, não, mas o 73 já tinha fechado aqui, ó. Eu já estou esperando a falha para fazer a venda, ó. Eu já estou esperando a falha para fazer a venda. Entenderam? Por quê? Porque o 10 já confirmou. Eu só preciso de uma falha simples para vender. E ele já me dá aqui, ó, para vender. Então, tranquilo. Então, veja, pessoal, tudo é milimetricamente calculado. E os stops nunca passam desses valores aí. Então, veja, o que é que eu vou anotar da abertura desse dia que eu estudei? O importante, o que eu vou colocar lá? Eu vou lá no meu Wordzinho, vou colocar como é que a abertura se comportou nesse dia. Olha só, consegui a venda por antecipação. Perfeito. Sim, o M10 deu a venda a favor do M120 com a inversão da FIBO e confirmação pelo M5 e pelo próprio M10. Ó, M10. Ponto. Entenderam? O preço cumpriu o alvo previsto do M120. Por que que ele cumpriu o alvo previsto do M120? Por quê? Aonde era o alvo? Olha lá. Aonde era o alvo do M120? Olha aqui. O preço estava onde? Aqui em cima. A venda acontece aqui.
O 120 não fechou ainda. O alvo do 120 é onde? Aqui. Por que que não é aqui? Não é aqui, pessoal, porque aqui ele já estava abaixo. Ó. Isso aqui era só um teste. Ó. Se ele tivesse rompido aqui, ó, digamos que tivesse acontecido isso. Ó. Olha aqui. Digamos que tivesse acontecido este aqui. Ó. Ele tivesse rompido aqui. E a venda acontecesse no pavio aqui. Subiu, aconteceu a venda, o alvo era aqui. Mas não, ele não rompeu. Então, o que que ele fez? Em um candle só. Desceu. E o alvo dele é aqui. Tá certo? E olha, percebam, olha a razão. O que que o preço faz? Bate na impulsão, no garimpo da impulsão, e fica onde? Abaixo da razão. Esse preço só vai falhar se ele fizer o quê? Isso, pessoal, ó. Só se fizer isso, senão ele vai continuar caindo. A próxima pré-análise do dia seguinte, aqui, nós queremos fazer venda. Queremos fazer venda no próximo dia. Por quê? Estou abaixo da razão. E a minha tendência é baixa. Qual a probabilidade? É de descer. Mas para o preço descer, pessoal, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que romper, né? Ó. Isso aqui é a tendência. Ó. A razão é que ele pode falhar e subir. Pode. Mas ele pode vir pagar a fibra dele. Ele pode bater aqui e voltar? Não? Pode. Ele pode tudo, pessoal. Tudo. Mas não importa. Cada trade que eu faço, eu sei o que, que ele, qual é o propósito. Por exemplo, vai acontecer o dia seguinte, né? Eu vou pegar o 10 minutos, eu quero vender, vou ver qual é a fibra do 10, porque está dizendo que o preço pode cair, eu vou tentar a venda. O alvo primeiro é aqui, ele vai ter que passar daqui, se ele quiser vir para cá. O próximo alvo é aqui embaixo, tudo que é gatilho não testado são alvos, né, pessoal? E ver se ele vai romper, ou se ele vai falhar e querer subir. O que, que me leva a acreditar que o 120 vai falhar ou vai subir? Que a, pro, que o que, que me leva a acreditar que o 120 pode parar aqui, fazer essa falha aqui e subir? Se o diário estiver me dizendo, Nando, essa fibra de baixa do 120, ela tem que falhar para ir no alvo do diário. O que, que o diário está me falando? Qual é a tendência do diário? Né? Tudo isso faz parte da pré-análise. Ok? Então, veja, o 120, quando ele é de baixa, ele vai ter que falhar para levar para um alvo de cima ou de baixo do diário. Se a tendência do diário é baixa, ele está a favor da tendência do diário. Então, tu sempre acredita que ele vai para lá. Se a tendência do diário é alta, sempre se acredita que ele vai falhar para ir lá. Entenderam? Então, tudo isso faz parte da pré-análise. E você sabe exatamente para que lado que esse bendito preço vai. Ou saber, que você sabe, né? A gente não sabe, a gente sabe. É uma probabilidade. Probabilidade. Então, esse dia, aqui, na abertura do mercado, o alvo cumpriu no M120. Qual é o meu resumo da história? Consegui fazer um trade, né, pelo M10, que é o trade conservador, tranquilamente, para ir no alvo do 120. Consegui fazer um trade de antecipação pelo M1. Isso só na abertura, tá, pessoal? Não estou olhando todo o dia dele. Não estou vendo todo o dia dele. Só estou olhando a abertura, tá? Então, na abertura, o 10 minutos inverteu a FIBO e cumpriu o alvo do 120, que era de baixo.
Tá bem? Esta é a observação do dia. Então, o trade de antecipação de retração do 10 não me deu stop. O 10 não me permitiu comprar a fibra de alta dele para fazer falha, ele só desceu. E ele só fez a falha invertendo aquele onde ele me possibilitou a entrada. Entenderam? Isso é um estudo, pessoal. Isso é um estudo que você pega, faz. Aí eu vou fazer do dia 4. Depois eu vou fazer do dia 5. E assim vai até o final de novembro. Um estudo só da abertura com base na leitura do 120 e na fibra do 10 para ver se houve probabilidade, como é que o preço trabalhou, se ele andou rápido, o que ele fez, né? Se ele deu stop, quantas vezes, se o 10, em cada vez que o 10 estava contrário ao 120, se o 10 continuou para falhar o 120 ou se o 10 inverteu para dar o alvo do 120. Será que cada vez, quantas vezes no mês que o 10 inverteu e cumpriu o alvo? Ou quantas vezes no mês que o 10 estava a favor e ele seguiu e foi embora? Entendeu? Tudo isso vai ser um parâmetro para mim entender o comportamento desse tempo, desse ativo. Para que quando eu me aventurar a operar de verdade, eu tenha a probabilidade do meu lado. Entendeu, pessoal? Assim funciona um estudo de qualidade, pessoal. Além desse estudo que eu estou fazendo só do horário da abertura, eu também estou fazendo um estudo de pré-análise. Porque, veja, esse preço, esse mercado, ele abre às 6 da tarde e fecha no outro dia, às 6, né? Às 5. Então, veja, ele tem 23 horas. Então, quando eu puxo um diário, ele pega parte de um dia, à noite, né? E o dia inteiro do outro. Então, a minha pré-análise, com base no fechamento dele, na abertura da tarde, então eu faço um estudo de pré-análise aí, e um estudo de pré-análise das 11h30, ok? Das 11h30, que é a hora que o mercado acelera, né? Tem outros horários que abre a bolsa de madrugada, não sei o quê, mas eu não vou operar de madrugada, né? Eu prefiro operar, se for possível, de manhã, né? Eu quero fazer a B3 até umas 10h30, 11 horas, e depois, se for possível, pegar um tradezinho aqui a partir das 11h30, né? É isso. Então, mas eu preciso estudar o ativo, né? Para mim ver como é que é, se vai ser possível fazer isso ou não. Certo, rapaziada? Vocês, deixa eu só pausar e interromper aqui. Então, encerrei meu estudo desse dia, né? E tudo bem, e obrigado pela